Bom, pessoal, continuando, vamos para português. Português, na página 89, a gente vai falar sobre acentuação gráfica, palavras proparoxítonas e palavras paroxítonas. Vocês se lembram que a gente já estudou a acentuação gráfica das palavras oxítonas, certo? E agora, e até vimos que são oxítonas tônicas, átonas, né? Vimos isso tudo. Agora a gente vai falar de palavras que têm mais sílabas. As proparoxítonas e as paroxítonas. A proparoxítona é aquela que a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. E a paroxítona é a penúltima sílaba. Vamos ler o que o livro tem a nos dizer e as regras, certo? Então, vamos lá. Você deve se lembrar de que em língua portuguesa há palavras que recebem acento gráfico para marcar entonação de pronúncia. E existem convenções ortográficas que devem ser seguidas para saber quais palavras devem ser acentuadas. Para seguir com os estudos, é importante saber que as palavras paroxítonas, ou seja, aquelas que apresentam a penúltima sílaba tônica, são as que existem em maior quantidade no nosso idioma, seguida das oxítonas, que são palavras com a última sílaba tônica. As proparoxítonas, palavras com a antepenúltima sílaba tônica, são as menos numerosas. Considerando essas informações, mais o conhecimento adquirido ao longo do ano, faça as atividades e siga aprendendo. O que isso quer dizer? Aquilo que eu sempre falo, português e matemática não tem a matéria que a gente está dando para cair na prova. Português e matemática é cumulativo da vida, certo? O que eu já estudei em português desde que eu comecei a estudar, eu uso. O que eu já estudei em matemática desde que eu comecei a estudar, eu uso. Então, não cabe uma reclamação, por exemplo, na prova, assim, tia, mas você botou uma palavra oxítona e a gente agora estava estudando proparoxítona. Mas se você já estudou oxítona, você já sabe. E para eu fazer a diferença de uma e outra, eu preciso desse conhecimento anterior. Então, português e matemática, principalmente, eles são cumulativos. A gente usa o conhecimento da vida inteira, ok? Então, vamos lá. No número 7, tem assim, releia as frases a seguir, extraídas do infográfico apresentado na seção ponto de partida, e preste atenção às palavras destacadas. Depois faça o que se pede. Então, tem aqui umas frases e alguns exercícios que vocês vão tentar fazer sozinhos e depois a gente corrige. Se tiver dúvida, a gente vai levar para o Meet. Combinado? Muito bem. No número 9, tá assim, procure em jornais e em revistas 10 palavras proparoxítonas. Eu sei que isso tem sido um problema porque muitas vezes a gente não tem jornal e revista em casa. Não tem problema, tá? Não precisa recortar. Você pode só copiar de um livro ou então você pode imprimir algumas palavras e recortar e colar no seu caderno, se você quiser fazer a colagem. Mas se você não quiser ou não puder imprimir, procura num livro, pega um livro na sua casa, procura as palavras e copia. Não tem nenhum problema, mas faça o exercício, tá bom? Vamos lá. Continuando, vocês vão fazer a página 91, a página 92, a página 93 e agora vocês vão fazer a página 94. Porque a página 94, que é até onde nós vamos, é um ditado, certo? Então, vamos lá. Que tal participar de um ditado especial? Além de escrever corretamente a palavra, você terá que registrá-la na coluna certa, na tabela a seguir. Preste bastante atenção nas palavras que o professor vai falar. Vou falar agora, ok? Então, eu vou ditar algumas palavras e vocês vão colocar
ou na coluna das proparoxítonas ou na coluna das paroxítonas. Quando terminar, você vai fazer a correção do seu ditado, conferindo todas as palavras no dicionário. E reescreva as palavras que você não escreveu corretamente, tá certo? Eu não vou ditar 40 palavras. Eu vou ditar algumas palavras e vocês vão colocar numa coluna ou na outra, ok? Então, vamos lá. Primeira palavra, ângulo. Ângulo. Próxima palavra, sensível. Sensível. Terceira palavra, dúvida. Dúvida. Próxima, música. Música. Invisível. Invisível. Túnel. Túnel. Matemática. Matemática. Órgão. Órgão. Plástico. Plástico. Próximo. Próximo. Órfão. Órfão. Sótão. Sótão. Lápis. Lápis. Público. Público. Tênis. Tênis. Biquíni. Biquíni. Repórter. Repórter. Último. Último. Açúcar. Açúcar. Cadáver. Cadáver. Certo? E assim terminamos a nossa aula de português. Confiram as respostas que você fez no dicionário e depois a gente vai corrigir também com gabarito, tá bom? Um beijo!